Vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. O Senhor tem brandado aqui nesse lugar, tem falado poderosamente aqui aos nossos corações. O Senhor tem usado a vida de cada pregador que sobe aqui para ministrar. E o diácono, esqueci o nome dele agora ali, o diácono Tiago trouxe uma mensagem aqui, a última mensagem que ele trouxe, que não sai da minha mente. Essa mensagem foi uma mensagem muito forte, e Deus falou tremendamente comigo, ali aonde o diácono se destacava no meio da multidão, servindo e se destacava ali no meio da multidão ali Estevão, né? Ali no meio da multidão ali, ele servindo e o Senhor usando ele, capacitando ele, dando a ele ali autoridade, sabedoria, conhecimento da palavra dele. E essa palavra mexeu muito comigo. E eu, imaginando comigo mesmo, eu digo, tanta oportunidade Deus nos dá para falar do amor do Senhor, e a gente fica calado, como se fosse mudo, ou então surdo, para não dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado conosco. O presbítero também trouxe uma mensagem aqui, aonde a gente tem que ficar no barco, não pode sair do barco. Quem ficar no barco escapa, mas quem sair do barco vai morrer. Esse barco representa Jesus. Quem continuar servindo a Jesus, quem continuar servindo a esse Deus poderoso e maravilhoso que servimos, nós vamos ter a vida eterna. Mas quem abandonar esse Jesus terá uma vida eterna, mas de sofrimento. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos dar ouvido à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque o nosso Deus, Ele usa a sua igreja, Ele usa quem Ele quer para falar conosco, os irmãos. E hoje não vai ser diferente. Assim como Ele tem usado a vida de cada um que sobe aqui neste altar para ministrar a sua palavra, eu sei que o Senhor também vai me usar hoje para ministrar a sua palavra, conforme a sua vontade. A pregação de domingo, eu fui comentando com a Luana no carro, que palavra, hein, Luana, que palavra poderosa. Irmãos, aqui tem tido palavras que tem sacudido a gente, que tem nos dado força, mas para nos pôr de pé, para nos levantar, para nos erguer e não desistir do nosso chamado. Eu vou usar aqui um óculos que não é meu, é da minha esposa, meus irmãos, mas o meu eu quebrei, caí, quebrei, bati a cara no chão e não deu para fazer outro ainda, não por condições, é pelo tempo, mas Deus vai preparar o tempo. E eu quero ler aqui com os irmãos Mateus, no capítulo 14, começando pelo versículo 22. Os irmãos podem ficar sentados, porque são 12 versículos, e eu leio um pouco devagar, para não cansar os irmãos, que eu sei que todo mundo trabalhou nesse dia de hoje e essa semana também, que diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para
o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Futigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genazare. Quando os homens que ali quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na ponta do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram curados. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, meus amados. Aqui, meus amados, nós estamos hoje no culto de libertação, cura e libertação. E hoje, a mensagem do Senhor que Ele colocou em meu coração é que nós precisamos ser libertos do medo que tem nos afastado de fazer a vontade de Deus. Deus nos chamou e nos escolheu para fazer a sua vontade. Deus chamou cada um que se encontra aqui nessa noite, para que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar a todas as criaturas a palavra do Senhor. E nós, com muito medo, deixamos de falar das coisas de Deus. Deixamos de atender o chamado do Senhor em nossas vidas, que Ele nos chamou e nos escolheu
para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós paramos e chegamos até duvidar que somos escolhidos e que o Senhor nos chamou e que o Senhor vai nos capacitar para anunciar o seu Evangelho. Mas eu quero dizer para essa igreja abençoada do Senhor que está aqui: o Senhor vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. O Senhor vai te colocar junto com o príncipe para anunciar a palavra dele, e eles vão dar ouvido à palavra do Senhor, e vão não só dar ouvido, como também praticar a palavra do Senhor através da sua vida, igreja, através do chamado do Senhor em sua vida. Quando nós der verdadeiramente ouvido a palavra do Senhor, o Senhor vai nos colocar força, coragem, ânimo, disposição, sabedoria sobre as nossas vidas, e nós vamos abrir a nossa boca, irmãos, e não vamos ter vergonha, não vamos ter medo, não vamos recuar, mas vamos marchar em direção daquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer, meus amados. Meus amados, muitas vezes a gente para achando que não é capacitado, achando que não somos fortes o suficiente para enfrentar multidões aí fora e falar do amor do Senhor. Meus amados, através da palavra do diácono Tiago, lá no serviço, meus amados, toda quarta, toda sexta tem oração, tem um DDS antes do trabalho, tem uma oração. E perguntaram quem quer oportunidade, sempre perguntam quem quer oportunidade para trazer uma palavra, quem quer oportunidade para falar do amor de Deus, quem quer oportunidade, que o técnico de segurança é cristão, quem quer oportunidade para fazer uma oração. E aquela palavra ficou matutando na minha mente, no meu coração. Eu tenho a oportunidade de me levantar no meio da multidão e falar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, e fico quieto, não faço uma oração. Mas depois daquela palavra, Deus tem falado comigo, e hoje está com 8 dias. Quarta-feira, hoje com 8 dias foi a mensagem. Quarta-feira, foi na quarta-feira, foi. Eu ergui a minha mão e falei: eu quero falar deste Deus. E eu falei deste Deus poderoso. Eu li um versículo da Bíblia, falei do amor de Deus, fiz uma oração no meio de 150 pessoas. E depois fomos trabalhar, e várias pessoas me procuraram, pessoas que eu nem conhecia, 150 pessoas, você não tem amizade com todo mundo assim, e falaram para mim: você é pastor, né? Você é pastor, né? Eu digo: mas por quê? Porque a oração que você fez é a oração de pastor. Bem assim, irmãos. Pessoas que não sabem de nada de Deus, pessoas que não só vê falar, mas não conhecem nada de Deus. Então, meus amados, eu quero dizer a vocês que nós não devemos se orgulhar por isso, que nós devemos se humilhar cada vez mais e se prostrar diante desse Deus vivo, todo-poderoso, para que Ele possa nos usar e vida será alcançada para o Senhor Jesus Cristo. Quando você tiver uma oportunidade de falar do amor de Deus, não se covarde, não fique calado, não baixe sua cabeça, mas fale do amor de Cristo Jesus, que nos salvou, irmão, que nos deu a salvação, que nos deu a vida eterna.
O nosso Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, se entregou por amor de nós, foi crucificado, morto, ao terceiro dia ressuscitou. Ele está aqui no nosso meio, Ele fala conosco nessa noite. E eu quero dizer, igreja, vamos fazer valer apenas o sacrifício de Jesus. Todos vocês que estão aqui nessa noite são capacitados para anunciar o Evangelho de Deus. Todos vocês que estão aqui nessa noite, se abrir a boca para falar do amor de Deus, Ele vai te usar. Ele vai colocar as palavras dEle em sua boca. Ele vai capacitar cada um. Ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua coragem. Ele vai honrar o desejo que arde no seu coração de pregar o Evangelho. Mas nós, muitas vezes, ficamos com medo. E o Senhor quer nos libertar nessa noite do medo de pregar o Evangelho, do medo de falar do amor de Deus. O Senhor nessa noite quer nos libertar e quer nos pulsar para a frente, para falar do amor de Cristo Jesus. Ele quer nos ensinar cada vez mais a temer a Ele, a obedecer a Ele, a servir a Ele como Ele quer que a gente venhamos servir, meus amados. Meus queridos, não tem intelectual, não tem inteligência humana, não tem curso, não tem nada nesse mundo, faculdade nenhuma, para amedrontar um servo de Deus, quando ele quer abrir a boca e falar do amor de Cristo Jesus. Você pode ir ao encontro do homem que mais estudou, que mais fez faculdade, que mais fez curso, que mais fez tudo, mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de obediência e de temor ao Senhor, mesmo lendo faltando palavras, mesmo lendo faltando as letras, mas você vai ser usado, e essa pessoa vai temer ao Senhor através da sua vida, irmãos. Não tenha medo, não tenha medo, não deixe o inimigo mudar a sua identidade. Quando você nasceu, Deus te deu uma identidade. Deus te deu a identidade de vencedor, de guerreiro, de homem temente, de mulher temente ao Senhor. E quando você tem a chance de falar do amor de Deus, o inimigo começa a soprar no seu ouvido dizendo: você não é capacitado, você não vai ser usado por Deus, que Deus não vai te usar. É o inimigo mudando sua identidade. Você tem uma identidade desde que você nasceu, desde o ventre de sua mãe. Você é escolhido, meu amado e minha amada. Não deixe o inimigo mudar isso. Não deixe o inimigo tirar isso de você, meu querido e minha querida. Porque ele quer, o que ele quer é nos amedrontar. O que ele quer é nos afastar da presença do Senhor. E por muitas vezes, meus amigos, ele nos coloca com pessoas de alto nível, de alta sociedade, junto de pessoas com muito estudo, com muita capacidade, e você pequenininho, pequenininha, e o inimigo começa a dizer: você acha que ele vai te ouvir? Você acha que ele vai dar crédito que você vai falar?
Você é um analfabeto, uma analfabeta, você com pouco estudo, você sem nenhuma faculdade, você sem nada, só apenas com isso na mão. Você acha que você vai lá e vai falar, e ele vai te ouvir? O inimigo tentando mudar a sua identidade. Mas a sua identidade, igreja, é uma identidade de vencedor, é uma identidade de guerreiro, é uma identidade de um homem e de uma mulher que teme a Deus e que obedece ao Senhor e que vai fazer valer apenas o sacrifício de Jesus. Você vai abrir a sua boca quando você chegar no seu trabalho. Você vai abrir a sua boca quando você chegar aonde você chegar, você vai falar do amor de Deus. E Deus vai te usar, igreja. Deus vai te usar. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que grandes venham te ouvir. Mas vai te ouvir não porque você se sente grande, mas vai te ouvir porque você deu ouvido ao chamado de Deus na sua vida. Você deu ouvido à vontade de Deus na sua vida. Obedeceu a Ele, temeu a Ele e foi em busca daquilo que Deus tem lhe orientado, igreja. Não tenha medo. Não tenha medo. Tira a timidez. Tira o medo. Tira o desânimo, a tristeza. Peça a Deus que tudo isso caia por terra e marche na direção do Senhor Jesus Cristo, igreja. Deus nos coloca em cada lugar. Deus nos dá cada oportunidade. Aonde tem lá pessoas que precisam ser salvas. Pessoas que precisam conhecer a Deus. E nós com medo ficamos calados e não abrimos a nossa boca, porque se sentimos pequenos. Você diante de Deus, igreja, você é grande, meu irmão. Você é grande, minha irmã. Diante do Deus vivo todo-poderoso, você é grande. E você pode todas as coisas. Você pode tudo em Cristo Jesus. Você pode abrir a sua boca, porque nada é impossível para Deus. E quando nós começamos a obedecer a Deus, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, Deus começa a nos avivar, Deus começa a nos animar outra vez, através da oração que foi feita aqui, de uma pessoa muito desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa que achava que Deus não ia mais levantar na obra, não ia mais capacitar, mas através das orações, através da obediência do presbítero, em ouvir aquilo que Deus quer, e fazendo as orações, antes de começar o culto, esta pessoa foi se animando outra vez. Essa pessoa começou a arder o seu coração. Essa pessoa começou a voltar a vir os cultos. Já tem mais de 3 semanas que não perde um culto, que está buscando a Deus, que está se fortalecendo, que está começando a engatear outra vez com o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essa pessoa ainda vai abrir a sua boca, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado através dessa vida, meu irmão. Então, meus queridos, através da sua vida, igreja, através de você, tem muitas pessoas que precisam ser avivado de novo, que precisa ser animado de novo.
Tem muitas pessoas que precisam se levantar de novo, mas não é através de outras pessoas, é através de você, igreja, que está aqui nessa noite. É através de você que Deus quer te usar. E você vai abrir a tua pequena boca e dizer que Deus é bom. E dizer que Deus é maravilhoso. E dizer que Deus é poderoso. E dizer que Deus pode mudar qualquer situação, qualquer história que a pessoa esteja passando, Deus pode mudar. Então, irmãos, eu hoje tenho certeza no meu coração, mesmo sendo analfabeta, aprendi a ler com a Bíblia, não sei ler nada mais a não ser a Bíblia, mas eu não tenho mais medo de abrir a minha boca e falar para ninguém desse Deus poderoso. Pode ser quem for, pode ser o tamanho que for, a sabedoria que tiver, pode ser o príncipe. Se Deus falar, vai, eu vou. Se Deus falar com você, vá, você vai. Você vai porque você é obediente e temente ao Senhor, porque o seu peito arde de desejo, de vontade de falar do amor de Deus. Eu sei que você vai e vai anunciar o nome desse Deus Todo-Poderoso, irmãos. Irmãos, Pedro não tinha estudo nenhum, mas ele debatia com Paulo. Paulo, o homem mais estudado da Bíblia. Então, irmãos, quando Deus quer usar, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, faça com que esse chamado venha acontecer, porque só depende de você, não depende de mim, não depende das outras pessoas, depende de você querer. Quando Deus te chama, é porque Ele vai te honrar, é porque Ele vai te capacitar. Eu ouvi um testemunho de uma mulher que quando nasceu um bebezinho, a mãe rejeitou. Quando ela tinha 10 anos, já tinha morado com 9 famílias. Com 9 famílias, 9. Vendia droga, traficante. Se envolveu com tudo que era de errado. Foi presa. Mas onde ela passava, as pessoas diziam: você é missionária, você tem um chamado, obedeça ao chamado do Senhor. E uma vez, ela numa praça vendendo drogas, veio a outra facção e começou a atirar naquela facção que estava ali vendendo droga, e ela saiu correndo e entrou dentro de uma igreja. Ela citou o nome da igreja, ela citou quem estava na igreja, e na hora que ela entrou, todo mundo parou na porta da igreja e voltaram, e ela caiu de joelho, e ali anunciaram a palavra de Deus para ela. Ela ergueu a sua mão, aceitou o Senhor Jesus, e hoje é uma missionária na obra do Senhor, irmãos. É um testemunho lindo, é uma coisa linda. Eu chorei, quase me acabei de chorar, ela dando o testemunho dela, ela falando que fez de tudo na vida, e hoje é tremendamente usada por Deus. Então, irmãos, não há nada impossível para o Senhor. Tudo é possível ao nosso Deus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Então, nesta noite de hoje,
Tire o medo. Tire o medo que lhe assola. Tire o medo que diz que você não é capacitada, não é capacitado para anunciar o Evangelho do Senhor, porque você é igreja. Porque quem lhe chamou, lhe conhece desde o ventre da sua mãe. Quem lhe chamou, lhe conhece antes de você nascer. Então não tenha medo. Não tenha medo. Que nesta noite você seja liberto e liberta. E fale do amor de Cristo Jesus. Um diácono que está aqui nessa noite subiu aqui para abrir o culto e leu a palavra do Senhor, fez oração, e para mim foi tremendo, para mim foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava vendo na cara dele o temor, ali o temor que ele estava de falar algo errado, alguma coisa que viesse chamar a atenção da igreja. Ele estava aqui por obediência e temor ao Senhor, e eu olhando, observando, e eu cá comigo mesmo, eu digo, eu cá comigo, com meus botões, como diz lá na Bahia, Deus vai te honrar, Deus vai te usar, porque você ouviu o seu chamado do Senhor e veio aqui, orou, falou a palavra do Senhor Jesus Cristo, e eu achei lindo. E você, meu irmão, sabe quem é, com quem eu estou falando nesse momento, e Deus vai te engrandecer, e Deus vai te usar. Basta apenas você dar ouvido à palavra dele, assim como você deu ouvido e veio aqui abrir o culto. Deus vai te capacitar cada vez mais e vai te levantar nesta obra. Apenas deixe o medo de lado, apenas deixe Jesus te libertar do medo. Não deixe o inimigo mudar a sua identidade, mas permaneça com a identidade que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Igreja, os dias são maus. Igreja, as pessoas aí fora não querem o bem da igreja, não querem o bem do crente, deseja mal para o crente. Quando eles vêm falar no trabalho, em qualquer lugar, ali é um cristão, eles começam a zombar, eles começam a colocar apelido na pessoa, começam a falar das coisas para ali acovardar. Ali não são eles, ali é o inimigo. Mas quando você permanece na posição, quando você permanece de pé, dizendo ao contrário do que eles estão dizendo de você, e você dizendo ao contrário, batendo o pé, sem recuar, de cabeça erguida, eles param de zombar, eles param de zoar, e eles começam a entender que não é você, mas é um Deus que tem atrás de você, é um Deus que tem dentro de você, que te usa, que te capacita e não faz você desistir. Porque o inimigo usa essas vidas para fazer com que você desista, para fazer com que eu desista, para fazer com que venhamos desanimar. Mas nós não vamos desanimar, igreja. Nós não vamos parar. Porque na palavra de Deus está escrito: ide e pregar o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Deus não falou: vá só e prega o evangelho para A e para B, para ciclano e para fulano. Eu me agradei de fulano e de ciclano. Não, Deus diz: ide
e pregai o evangelho a toda a criatura. Fale do amor de Deus para o seu pai. Fale do amor de Deus para sua mãe. Fale do amor de Deus para sua irmã. Fale do amor de Deus para seu irmão. Fale do amor de Deus para o seu primo. Fale do amor de Deus para o seu vizinho. Fale do amor de Deus para quem não gosta de você. Fale do amor de Deus. Não pare de falar do amor desse Jesus, porque Ele está voltando para levar a sua igreja, e Ele não voltou ainda, porque tem muitos que através da sua vida vão ser alcançados por Ele, igreja. Então, meus amados, nesse dia de hoje, que o medo não venha mais fazer parte das nossas vidas, que o medo venha cair por terra, venha desaparecer das nossas vidas, mas que nós venhamos ser encorajados pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando as pessoas não servem a Deus, tem uma mente vazia, tem uma mente que só pensa em porcaria, que só pensa em coisas negativas, coisas ruins, só pensa maldade. Tira por você, igreja. A sua mente hoje é ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus. Na hora que vem um mau pensamento, opa, eu te repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada agora em nome de Jesus. E antes de você fechar a sua boca, você já está imaginando em outra coisa boa. E Deus quer usar você que está aqui nesta noite para ir ao encontro dessas pessoas com a mente vazia, com a cabeça que só pensa maldade, para que essas pessoas sejam libertas, assim como eu e vocês foram libertos um dia, meus amados. Nós temos que dar ouvido àquilo que é ministrado aqui neste altar. Aquela palavra de domingo, aquela palavra que foi ministrada aqui domingo. O crente que não sentiu a presença de Deus, o crente que não ficou com vergonha de si próprio, não é cristão, irmãos. Não é cristão. Me perdoe, me desculpe, mas não é cristão. Aquela palavra nos ensinou a ver como nós somos falhos, como ainda nós erramos, como nós devemos se consertar na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu procurei o pastor no final do culto e falei: pastor, como essa palavra nos ensinou e nos mostrou como nós somos falhos. Nós somos falhos, igreja. Nós somos falhos porque muitas vezes deixamos de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido à nossa própria vontade. Mas, igreja, eu creio que Deus vai continuar usando a vida de cada um que sobe aqui nesse altar para ministrar em nossos corações. E eu sei que Deus vai olhar de lá de cima e vai se agradar desta igreja amada do Senhor, dessa igreja escolhida de Deus. A igreja é você, irmão. A igreja sou eu. Nós somos a igreja. E que Deus olhe para nós e venha nos agradar das nossas atitudes, daquilo que nós temos feito. Irmãos, eu já contei aqui, quando eu morava na Bahia, tinha um povoado distância de uns 12 km de um para o outro.
E no meio, entre um povoado e outro, tinha uma igreja evangélica. E eu ia num povoado chamado Serra Vermelha. Nesse tempo eu bebia e eu tomava todas. E eu dava 1h da manhã, dava 10 horas da noite. 9 horas da noite. Aquele povoado lá começava a fechar os bar, mas o outro, que chamava Carnaíba, ficava aberto. E eu saía de lá montado de cavalo, um cavalo amarelo que eu tinha, e vinha para esse outro povoado. E no caminho eu parava de frente a essa igreja, onde estava tendo culto. E eu batia a perna no cavalo a mais de 1000. Quando eu chegava na porta da igreja, eu riscava uma vez. Quando eu bati, mão arreda, o cavalo escorregou pelo chão. Tinha uma poça de lama que voou lá nos irmãos, nos peitos dos irmãos lá. Sujou todo mundo. E eu saía gritando, dando risada. E olha onde eu estou hoje, meu irmão. Porque houve pessoas que não se acovardou, que não teve medo e falou do amor de Cristo Jesus para mim. Então, irmãos, tem muito Antônio por aí. Tem muito Antônio por aí zombando da palavra de Deus, escarnecendo da palavra de Deus, mas precisa de um homem, de uma mulher, de coragem, sem medo, para falar do amor de Cristo. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas aí fora se destruindo, acabando as suas vidas, porque eu e você ainda não tivemos a atitude de se levantar, de marchar em direção a essas pessoas e falar desse Deus maravilhoso que você serve e que eu sirvo, que nós servimos, igreja. Eu tenho certeza que na região onde cada um de nós moramos, tem pessoas nesse momento se drogando, tem pessoas bebendo cachaça, tem pessoas fazendo muitas coisas erradas, e que passa por você e lhe dá um bom dia, lhe dá uma boa tarde, uma boa noite, e você vê e eu vejo a situação desta pessoa, e não temos coragem de ir lá e confrontar o inimigo e falar desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, desse Deus que muda a história, que transforma a vida, assim como Ele nos transformou. Ele quer usar as nossas vidas para que vida seja transformada, igreja. Aquele seu vizinho que lhe incomoda com som alto, com bebedeira, não hoje, não no momento que ele esteja com som alto bebendo, mas no momento em que você encontrar ele na rua, chame ele, encoste numa parede e fale de Deus para ele, fale do amor de Deus para ela, diga quem é Deus, fale quem é Deus, porque Deus vai o salvar, porque Deus vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, assim como o seu e o meu está escrito. Tem muitos Antônio aí fora, precisando de Deus, precisando de Jesus. Eu agradeço a essa igreja evangélica ao Deus eterno. Eu agradeço a vida do pastor Marco, da pastora Fátima, que tiveram paciência comigo, que falaram desse amor de Deus comigo, me ensinaram a caminhar com Jesus. Eu agradeço essa igreja. Muitas vezes o inimigo já veio no meu coração: saia dessa igreja, vá para outra igreja, saia de lá, o seu tempo acabou ali. E muitas vezes eu começo a dar ouvido
Mas quando eu venho à igreja, que eu chego aqui, Deus usa a vida do irmão, de uma irmã, na palavra, e Deus brada em meu coração: seu lugar é aqui, seu lugar é onde eu te coloquei, eu te chamei nesta obra, foi nesta obra que eu te escolhi, para fazer a minha vontade. Então, irmãos, não tem igreja perfeita, não tem igreja sem defeito, mas se Deus te colocou aqui, é porque é aqui que Deus te quer. Se Deus te trouxe para aqui, é porque é aqui que Ele quer te usar, igreja. E vamos saquear o inferno e povoar o céu com a palavra do Senhor, cheia de gente salva, irmãos. Porque aqui tem palavra. Aqui tem palavra, irmãos. Eu poderia ter trazido hoje aqui uma mensagem falando que Deus vai abençoar financeiramente. E Deus abençoa financeiramente. Mas não. Deus colocou em meu coração, leva uma mensagem aonde as pessoas precisam perder o medo, a timidez e falar da minha palavra. Porque quando eles perderam o medo, quando você perder o medo, quando a minha igreja perder o medo e falar do meu amor e falar para os grandões da minha palavra, na hora certa, no momento certo, você terá aquilo que você deseja, aquilo que você quer para a sua vida. Porque o crente, irmãos, o cristão, ele não deseja riquezas, mas deseja uma boa vida, sua casa própria, seu carrinho, seu bom emprego. É isso que o cristão deseja. O seu negócio, não coisas grandes, mas uma coisa que ele possa ministrar muito bem. Então, irmãos, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu não sei se vocês estão recebendo, mas antes de eu trazer ela, primeiramente eu recebi do Senhor. Primeiramente, eu aceitei ela na minha vida, porque eu necessito tirar a timidez e o medo da minha mente e do meu coração, e falar do amor de Deus, e falar do amor de Cristo Jesus. Mas por que você está repetindo do amor de Deus, do amor de Deus? É porque Deus é amor, é porque Deus nos ama, é porque Deus é bom. Deus tem salvação para as nossas vidas. Então, igreja, dê ouvido a essa mensagem, faça uso dela, pratique ela aí fora, saiba, fique sabendo que não tem ninguém que possa com Deus. E se você estiver cheio, se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, seja quem for, pode ter o estudo que for, a inteligência que for, mas quando você falar de Deus, Ele vai ter que te ouvir, porque quem está falando não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em sua vida. Amém, igreja? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glorifique e exalte o nome dEle, porque Ele é bom, meus amados. Presbítero Carlos, homem de Deus, abençoado por Deus.